Cultura, doutora Juliet Bart, estamos recebendo mais uma vez a doutora Juliet para falar aí com você sobre a saúde dos nossos olhos, a saúde da nossa visão. Muito bom dia, doutora Juliet. Muito bom dia, Odair. Bom dia aos ouvintes em casa ou no carro, no trabalho. Muito bem. Olha, hoje a doutora Juliet, que é especialista na questão das crianças, né, do atendimento aí das crianças, vamos falar hoje das alergias, doutora Juliet. O que se pode falar a respeito? Isso, eu quis trazer o tema das alergias oculares porque eu estou recebendo bastante casos nos últimos meses no consultório, né? A alergia ocular, ela existe como todas as alergias do corpo e ela tem que ser acompanhada, diagnosticada para evitar com que ela evolua e traga prejuízos à visão. Um caso de alergia não tratado pode sim prejudicar a visão até às vezes de forma permanente. Pois é, e quais são os tipos de alergia? Como é que eu percebo? É a tal da coceira nas vistas? O que é o principal fator e os principais tipos de alergia e as consequências dessas alergias? Isso. Como que a gente desconfia, né? Será que meu filho tá com um quadro de alergia ocular, né? Os sintomas mais comuns são realmente a coceira, né? Que a gente fala o prurido ocular, o inchaço dos olhos, mas às vezes pode ter uns sintomas assim que não são tão característicos, como lacrimejamento, às vezes sensibilidade à luz, então a fotofobia é muito importante. Às vezes a criança também não tem um interesse ali em copiar a matéria porque tá com desconforto devido à alergia ocular, né? Então todos esses sintomas têm que acender uma luzinha vermelha de tipo, será que o meu filho tá tendo um quadro de alergia ocular? Uma coisa muito importante também é que geralmente ela acomete as crianças que têm rinite. Então, assim, uma criança que já tem rinite, que coça o narizinho, coça a garganta, espirra muito. Às vezes uma criança também com outros quadros de alergia, como bronquite, asma, essas são mais suscetíveis a ter um quadro de alergia ocular também, né? Muito bem, e ali identificou, tem suspeita, leva, né, para o oftalmologista, oftalmopediatra, e qual é o tratamento possível? Isso, nós temos várias linhas de tratamento dependendo do grau da alergia ocular, né? Então, por exemplo, uma alergia ocular leve, geralmente a gente consegue tratar com os colírios que compra em farmácia mediante prescrição, certo? À medida de que a alergia não melhora ou é uma alergia mais grave, a gente tem outras linhas de tratamento, como colírios manipulados, às vezes medicação via oral, e a gente sempre orienta a fazer um tratamento multidisciplinar, procurar às vezes a avaliação de um alergologista, às vezes de um otorrino para controlar bem a rinite, o pneumo se for o caso de uma alergia pulmonar, como bronquite ou asma, porque às vezes a medicação ocular sozinha ela não consegue dar conta da alergia que está acontecendo sistêmico. Então o oftalmologista pediatra sempre trabalha em conjunto com os outros colegas para fazer um manejo completo da alergia. E uma alergia não tratada, quais são as possíveis consequências? Então, alergias graves não tratadas, elas podem gerar lesões na córnea, que é a camada da frente dos olhos, como cicatrizes, machucados, né? A gente chama de úlceras. E isso pode levar a uma opacidade da córnea, ou seja, um embranquecimento dessa região e tirar parte da visão, né? Casos graves, a gente às vezes precisa usar medicação sempre, ou às vezes precisa até fazer procedimentos para remover a opacificação, né? É importante falar também o que pode causar essas alergias oculares, né? Existem diversos fatores, mas os principais que a gente, né, pega no dia a dia é devido ao clima, que é um pouco complicado, porque o clima a gente não consegue controlar, né? Então, quando a alergia é relacionada, às vezes, a muito frio, tempo muito seco, às vezes estações do ano, como primavera, com mais pólen, a gente tem que estar acompanhando essa criança para saber, tá vindo a estação de risco, né? Então, a gente já tem que deixar o arsenal de tratamento preparado, né? Existe também pelo de animais, então vários fatores aí podem estar envolvidos, né? Uma situação que a gente está passando nesse momento, que é essa fumaça, que é imperceptível, basicamente a gente não sente muito cheiro, porque ela está em umas camadas mais altas e numa quantidade não tão alta também, mas essa fumaça, ela pode causar que tipo de problema e alergia, inclusive? Com
Com certeza, a fumaça é um fator de risco para alergia ocular, não só fumaça, como também poluição, né? Então, cidades com qualidade do ar pior, as pessoas têm mais sintomas oculares, né? A seca também piora muito. Então, assim, tô sentindo meu olho ardendo, meu olho tá doendo, tô com um borramento visual. É bom procurar uma avaliação, porque às vezes pode ser devido aí uma reação alérgica devido à fumaça, né? E aí a gente tem que tratar, pelo menos por enquanto tá havendo esse fator externo, para não deixar a coisa evoluir, né? Muito bem, e essa questão das alergias, a doutora trouxe pra gente o tema, porque estar sendo um tema recorrente no consultório. Quais são os principais tipos de alergia, então, que estão nesse momento em evidência? Os principais tipos são as conjuntivites alérgicas, né? E aí tem a mais leve e a mais grave, como, por exemplo, a conjuntivite vernal, onde ela faz um inchaço bem importante das pálpebras, com umas papilas grandes, assim, dentro da pálpebra, e aquilo fica arranhando a córnea, né? E aí que causa as lesões, causa os machucados, que na cicatrização podem gerar opacidades. Então, são esses dois tipos os principais que nós estamos vendo. O aumento do lacrimejamento também acontece nesses casos, e principalmente sensibilidade à luz. Então, às vezes os pais acham, ele tá com sensibilidade à luz, deve ser porque é um olho claro ou porque ele é mais sensível. Não, sempre que tem uma sensibilidade à luz, tem que trazer para avaliação. Atendi uma menina que estava tendo que usar óculos de sol na sala de aula, devido à alergia ocular, porque a luz da sala de aula estava incomodando, e a professora brigando porque que ela não tirava o óculos, e os pais também não entendendo esse comportamento dela. Quando trouxeram para avaliação, ela tinha um quadro já bem grave, com muita dor, muita sensibilidade, só que ela não conseguia informar isso para os pais, né? O que ela tinha era sensibilidade à luz e lacrimejamento. Muito bem, e só essa questão da conjuntivite, ela é transmissível? Isso é fato ou é mito? Não, a conjuntivite alérgica, ela não é transmissível. Ela é conjuntivite porque é o nome que a gente usa da inflamação da conjuntiva. Nem toda conjuntivite é transmissível, é contagiosa, né? Principalmente Mas existe. Existe. As contagiosas são as bacterianas e as virais. Inclusive, a viral é mais contagiosa do que a bacteriana. A conjuntivite bacteriana, a diferença é que ela produz uma secreção, geralmente sensação de areia, olho bem vermelho e uma secreção mais purulenta. A conjuntivite viral, ela faz sensação de areia, olho vermelho e bastante lágrima. Então, é um diagnóstico diferencial importante da conjuntivite alérgica à conjuntivite viral. Muito bem, olha, queremos agradecer a doutora Julie Bart, mais uma vez aqui, ela que é oftalmopediatra da Blicken Oftalmologia. Atende em que dias da semana aqui na Blicken? Atendemos todas as quartas e sextas-feiras, o dia todo. Nas quartas e sextas-feiras, então você marca a sua consulta no 3308-9999. Anote aí, 3308-9999, ou vá até ali a Blicken, na General Osório 259, de frente ao Lojão Astral, tem um amplo estacionamento ali para você, e você pode então agendar a sua consulta se tiver identificando alguma dessas situações de alergia ocular que a gente comentou por aqui através da especialista doutora Julie Bart.